Olá, pessoal! Essa aula é para você que precisa aprender a temperatura de melting de um primer. O primer que é usado lá na PCR para fazer um molecular e a gente conseguir, por exemplo, descobrir uma infinidade de investigações. Por exemplo, confirmar um criminoso em um crime, fazer um teste de paternidade, identificar um organismo em uma amostra, dentre várias outras funcionalidades que a PCR pode ter. Então já se liga nesse vídeo, vem comigo e não deixa de aprender. Aqui colocando para vocês então, pessoal, o que a gente tem? Um termociclador que a gente usa para poder fazer a ciclagem da PCR. Lembrando que a PCR tem 3 etapas que são de extrema importância. A etapa de desnaturação, onde a gente aumenta a temperatura. A etapa de anelamento, onde a gente varia essa temperatura para poder acontecer o pareamento, ou seja, o primer de ir lá e se ligar no DNA da amostra que eu estou testando. E a gente aumenta novamente a temperatura no passo 3 para acontecer a ação da enzima DNA polimerase, para ela poder estender a nova fita ali, a nova sequência de DNA que eu estou testando. Ou seja, ela vai inserir os nucleotídeos por complementariedade na fita nova de DNA que está sendo amplificada no processo de PCR. Então, gente, a escolha do primer é de extrema importância. Por isso, a gente tem a temperatura de melting para poder melhorar a eficiência da nossa PCR e garantir que o primer vai atuar da melhor forma possível na reação, ok? Lembrando que o termociclador, né, nessa tabela aqui em rosa, ele se refere à ciclagem, ao tempo que vai acontecer a desnaturação, o anelamento e a extensão. E isso depende, é claro, do tamanho do meu DNA. Quanto maior o DNA, maior a temperatura de cada ciclo, de cada etapa que eu estou realizando. Maior o tempo que isso vai levar para acontecer. Quanto menor o tamanho do DNA, proporcionalmente, menor o tempo que eu vou deixar cada etapa da reação acontecendo lá dentro do termociclador, ok? Então, vamos falar a respeito da TM. Essa TM, ela vem de temperatura de melting, a temperatura de ligação do primer ali no DNA, quando a gente já abriu as pontes de hidrogênio. Então, ela vai acontecer entre 55 a 70 graus Celsius. Ela é menor do que a etapa de extensão da DNA polimerase, porque quando eu ativo a DNA polimerase, ela começa a trabalhar. Se o primer não se ligou, a eficiência da reação vai ser muito ruim. Então, a gente não pode colocar a temperatura ali numa temperatura que seja próxima da ativação dessa enzima. Fica a dica, ok? E é uma conta muito simples, tá? Não precisa se preocupar em cálculos mirabulosos, extremamente difíceis, não. É um cálculo relativamente fácil. Basicamente, a gente vai considerar a proporção de adenina-timina naquele primer que eu estabeleci e a proporção de guanina-citosina. Por quê? A adenina e timina faz ligação dupla, enquanto a guanina e a citosina faz ligação tripla. Então, a conta consiste em considerar 2 vezes a quantidade de adenina-timina no primer, mais 4 vezes a quantidade de guanina-citosina no primer. Isso é muito importante porque vai determinar ali a eficiência da minha reação. Lembrando que uma quantidade alta de guanina-citosina é interessante para a gente garantir a especificidade do primer, a ação que ele vai ter na reação, ok? Então, vamos aqui para um exemplo, né? Como que seria o cálculo dessa TM, por exemplo, nessa região? Considera que essa região aqui é uma região de investigação para uma doença genética nos seres humanos. Vamos pensar na síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, né? Os pais resolveram ali ter o bebezinho. E nesse momento, eles querem, né? Eles precisam simplesmente fazer ali investigação para ver se está tudo certo, né? Enfim, a moça ali, a mulher já está gestando o bebezinho e eles estão investigando isso antes do neném nascer ou logo depois do nascimento. Pensa numa situação assim.
Então, aqui a gente tem o DNA da criança, né? Com a sua dupla fita de DNA, sendo que um DNA vai ser no sentido 3 linhas, 5 linhas, e o segundo DNA vai ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Para poder produzir os dois primers, eu tenho que considerar as duas fitas, porque um primeiro primer vai ser voltado ao sentido 3 linhas, 5 linhas, e o segundo primer a fita que tem o sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá meio confuso? Não, fica calmo. Calmo que você vai entender. Em vermelho aqui eu marquei para vocês exatamente a região que eu quero pegar para poder produzir o primer. Então, em vermelho é a região que eu preciso usar de referência para eu elaborar esse primer, ok? Lembrando que os primers sempre tem que ficar na extremidade da região, porque ele vai, a DNA vai inserir nucleotídeo ali na região do meio, que é complementar, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Para eu fazer o primer, que é senso, forward, né, que vai ter a direção 5 linha, 3 linha, basta eu vir aqui na fita de DNA, que tem a sequência 3 linhas, 5 linhas, e transcrever por complementariedade o DNA que vai ser originado ali na sequência de codificação. Então, em amarelo, vai representar o meu primer, o que eu tenho que usar dessa reação quando é o sentido 5 linha, 3 linha, ok? Então, olha aqui, para mostrar para vocês, a gente delimitou, né, o primer 1 e delimitou a região do primer 2. Eles têm a mesma quantidade de nucleotídeos, os primers, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nucleotídeos. Então, basicamente, na sequência aqui do primer forward, eu só peguei a região da segunda fita, que é complementar. Fácil demais, não tive que fazer nada, só comparei ali a sequência para ver se ela estava complementando. Então, ela sendo no sentido 5 linha, 3 linha, eu tenho o primeiro primer, que é o primer forward, ou senso. Beleza, muito bom. Então, vamos para o segundo primer. O segundo primer vai ser a mesma história. Eu vou pegar, só que da segunda fita, ou seja, a fita de baixo, a sequência da outra extremidade não pode ser da mesma extremidade, certo? Porque senão eu não faço uma sequência. Então, não tem uma região que está sendo amplificada, né? E aí, eu vou fazer em amarelo aqui a complementariedade. O A vira T, o G vira C, o G vira C, o T vira A, o A vira T, até eu ter os 17 nucleotídeos que eu preciso para constituir o primer 2, que é o antissenso, ou reverse, né? Reverse. Só que aqui ele ainda não está pronto, porque nessa sequência que eu coloquei, ele está como a direção 3 linha, 5 linha. Então, eu tenho que pegar essa sequência que eu já fiz a codificação e colocar ela no sentido 5 linha, 3 linha. Então, eu espelho esses nucleotídeos, esse primer, para ele ficar na sequência correta. Então, coloco T, A, G, C, A, C, G, T, C, G, T, A, C, 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 T. Então, agora eu tenho o meu primer reverse ou antissenso, certo? Então, isso aqui seria para eu poder elaborar os meus primers, para eu poder desenhar eles, que é um termo que a gente usa dentro da biologia molecular, ok? Muito fácil, né? Fala pra mim aí se você achou fácil, deixa aí nos comentários, por favor, tá bom? Só que o objetivo de agora não é exatamente fazer o desenho desse primer. Eu quero, na verdade, saber a temperatura. Se eu fiz uma boa escolha quando eu resolvi usar esses primers como referência. Então, se liga aqui, ó. A nossa conta, coloquei de novo o cálculo para você se lembrar, certo?
E aqui a gente foi fazendo a conta para cada um dos primers que a gente possui. Então, no primeiro primer, que é o censo, se a gente observar dentro da nossa conta, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nucleotídeos dos 17 são adenina ou timina. Então, eu substituo aqui na conta 2 vezes o 9. Enquanto que, para outra sequência, a gente tem ali a citosina e a guanina como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu coloco aqui no lugar da minha conta, certo? 2 vezes 9, 18. 4 vezes 8, 32. Quando eu somo tudo, a minha TM1 do primer 1 é 50 graus. Ok, então basta eu fazer isso aqui no segundo primer. Então, quando a gente confere lá, a gente observa que esse primer tem 7 nucleotídeos adenina-timina. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para guanina e para citosina vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu substituo isso aqui na minha conta do T2, né? Do TM2 que eu tô fazendo. E aí, eu chego aqui, 2 vezes 7 é 14, 4 vezes 10 é 40. Então, observa que a TM de um primer e a TM do segundo primer não são iguais, elas são diferentes, ok? Então, eu vou fazer uma média final aqui, ó. 50 mais 54 são 104. Quando eu divido isso por 2, eu volto ao 52. Então, eu poderia usar aqui, né, a temperatura de melt, a TM, ali de 52 para ser uma variável e a gente programar isso lá no termociclador. Uma vez que eu preciso ter uma temperatura de anelamento, ok? Aqui abaixo eu deixei para vocês uma calculadora online da Thermo Fisher que vocês podem usar o link, eu vou colocar ele lá na descrição para ele poder ajudar vocês a calcular a ATM também, ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, né? Se você tem dúvidas sobre a PCR, como é que ela funciona, quem são os componentes, para que ela é usada, quais são as etapas que eu preciso realizar para poder chegar no resultado e falar assim, você tem a presença, né, nesse caso aqui, teria a presença da malária ou nunca foi infectado. Nós temos todo esse conteúdo aqui no canal do Prof. Me Explica. Então, por favor, não deixa de ver. E eu espero que esse vídeo ajude você a melhorar os seus conhecimentos de biologia molecular. Até mais. Tchau, tchau, tchau.